Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão aí, final de semana chegou, dia 24 de maio de 2025, né? E a gente vai ter aqui 12 jogos, né? Separei 12 jogos aqui pra gente analisar juntos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e um bingo logo seguido aí pra gente brincar nesse sabadão, tá galera? A gente vai ter muitos jogos, então vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo e já quero pedir ajuda também de vocês aí para deixar um like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá galera? O like aí ajuda bastante aí no meu trabalho e também o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Quanto mais like, mais o YouTube entrega, né? Então muito importante aí você deixar seu like e eu vou ficar muito agradecido. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter muitos jogos importantes, né? Copa da Escócia, grande final, né? Vamos ter aqui Campeonato Inglês Championship, também final aí, né? Para decidir se o Sheffield United ou o Sunderland que vai subir para a Premier League. Vamos ter jogo importante aqui na Série A, né? Jogo importante para o Bolonha, né? Que tem chance aí de conquistar uma vaga na Conference League, né? Obviamente que precisa aí torcer para alguns tropeços. Vamos ter também aqui um clássico no Campeonato da Noruega, né? Bodo Glimt e Rosenborg. Vamos ter também jogo importante, né? Última rodada do Campeonato de Israel, Maccabi Tel Aviv precisando apenas de um empate para ser campeão. Aí vamos ter também a grande final aí da Copa da Alemanha, que ficou bem aleatória essa final, né? Bielefeld contra o Stuttgart. Aí vamos ter campeonato da Bolívia, final da Copa da França, Brasileirão Série B e 3 jogos aqui do Brasileirão Série A. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando é a Copa da Escócia, grande final aí entre Aberdeen contra o Celtic, o poderoso Celtic. 11 horas da manhã, o jogo vai ser na localização neutra, né? E se a gente for pegar aí os últimos jogos aí, o time do Celtic está no momento melhor, né? E tem favoritismo no confronto direto, né? Os últimos 5 jogos do Aberdeen, por exemplo, aqui são 4 derrotas e 1 vitória apenas. E o Celtic, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Aí no confronto direto foram 4 vitórias do Celtic, um empate aí, né? Nesse confronto entre Celtic, Aberdeen e Celtic. Então, querendo ou não, nessa grande final aí, o Celtic é forte candidato para vencer, galera. A primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica Celtic para vencer, né? Já que não tem essa coisa de casa e fora, né? A gente vai com a vitória do Celtic nesse jogo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Celtic. Agora o próximo jogo aqui, grande final da Championship, né, segunda divisão da Inglaterra, vamos ter Sheffield United contra o Sunderland, 11-1, não sei porque eles botaram esse 1, né, mas tudo bem, 11-1 da manhã a gente tem esse confronto, o jogo vai ser no estádio do Wembley, né, então vai ser localização neutra, e a gente vai dar uma olhada aí nos últimos 5 jogos de cada equipe, né, o Sheffield 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Sunderland 1 vitória, eu não sei se aqui foi derrota, acho que foi derrota, né? Que no primeiro jogo o Sunderland venceu, se eu não me engano, né? Então, 1 vitória e 4 derrotas, né? Não vive um momento legal, mas conseguiu chegar aí na final, né? Então não pode também desdenhar aí do time do Sunderland, né? No confronto direto, 3 vitórias do Sheffield United e 2 vitórias do Sunderland, né? Então, assim, promete ser uma grande final aí, né? Esse confronto aí, vamos ver quem consegue subir. Eu particularmente vou estar torcendo pro Sunderland, é muito tempo que o Sunderland não joga a Premier League, então vou estar torcendo pro Sunderland aqui, né? Mas nesse confronto a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, vamos ver se vai ser decidido aí numa prorrogação ou pênalti, né? Eu não sei se tem prorrogação, mas eu acho que tem sim. Então vamos ver se esse jogo aí se resolve na prorrogação ou no pênalti, né? No tempo normal acredito que vai ser um empate com gols. Agora o próximo jogo, Série A da Itália, né? Campeonato italiano, primeira divisão, vamos ter o Bolonha jogando em casa contra o Genoa. 1h da tarde, né? Última rodada aí do campeonato italiano. E a gente vai ver aqui o Bolonha em 8º lugar, 62 pontos. Se vencer, galera, vai a 65, né? Então ele, dependendo do resultado aqui, por exemplo, né? Se vencer
por 2 gols de diferença, ele passa a Lazio, né? Obviamente que aí vai ter que torcer pro tropeço da Lazio, né? A Lazio tem que perder o jogo contra o time aqui do Lecce, né? Vai estar jogando em casa, é bem difícil. E a Fiorentina também perder seu jogo contra o Udinese fora de casa, né? Então o Bolonha não depende só dele. Mas vai tentar buscar essa vitória em casa, especialmente depois de conquistar aí um título importante, né? Conquistou aí a Copa da Itália em cima do Milan, né? Então vem de um resultado muito importante aí. E vamos ver se a equipe conquista aí esses 3 pontos e contar com o tropeço, né? Da Lazio e da Fiorentina nessa rodada. O Genoa só vai cumprir tabela, não vive um momento legal, né? 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê uma vitória do Bolonha, uma vitória do Genoa e 3 empates, né? Tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto. A princípio a gente vai pegar a primeira opção de que a casa vence, né? Bolonha para vencer. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa. Acredito que vai ser um placarzinho magro aí pro Bolonha. Agora o próximo jogo aqui, grande clássico aqui no campeonato da Noruega, né, Elite. Vamos ter aqui o Bodo Glimt jogando em casa contra o Rosenborg. 1h da tarde esse confronto, né? E a gente vai ver na classificação aí, o Rosenborg nessa temporada tá numa sequência melhor, né? 5 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. É vice-líder do campeonato com 18 pontos. Se vencer esse jogo, pega a liderança, né? Passa o Viking, que tem 20, né? O Rosenborg vencendo vai a 21. E o Bodo Glimt que tá aqui com 5 partidas apenas, né? Tem 3 jogos a menos do que as demais equipes. Até 4, né, a menos do que Kristiansund, Viking. Então assim, tem jogos a menos aí o Bodo Glimt. E até o momento 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Se vencer vai a 13 pontos, né? E lembrando aí que com esses jogos atrasados a equipe pode pegar a liderança, né, do campeonato. Os últimos 5 jogos do Bodo Glimt, 1 vitória e 4 derrotas, né? Não vai vivendo um momento legal. Foi eliminado da Copa da Noruega, perdeu a semifinal aí pro Tottenham, então assim, não vai vivendo um momento legal. Já o time do Rosenborg, 3 vitórias e 2 empates, conseguiu a classificação na Copa da Noruega nos pênaltis, né? Pênalti ou prorrogação, né? Acabou se classificando. E no confronto direto a gente vê que tem um equilíbrio total, né? 2 vitórias do Bodo Glimt, 2 vitórias do Rosenborg e 1 empate, né? E o ambos marcam costumam bater a maioria dos jogos aí, né? Então acredito que é uma opção bem interessante pra gente estar pegando. E a nossa primeira opção vai ser o ambos marcam, né, galera? Nossa primeira dica aí, ambos marcam. E a segunda opção a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato de Israel, última rodada, vamos ter o Maccabi Tel Aviv contra o Beitar Jerusalém. 2h30 da tarde esse jogo, né? Acredito que o fato de estar jogando em casa, o Maccabi Tel Aviv já se torna favorito, ainda mais que precisa apenas de um empate para garantir aí o título, né? Obviamente que não pode o Bicheva aqui ganhar com 4 gols de diferença, por exemplo, né? Que aí o saldo de gol do Bicheva vai ser melhor do que o Maccabi Tel Aviv e acaba passando, né? Mas eu acredito que é bem difícil, especialmente que o Hapoel Bicheva vai pegar o Hapoel Haifa, que é uma equipe chata, tem uma defesa razoável, né? Então acredito aí que não vai ser jogo assim para goleada do Hapoel Bicheva, por exemplo, né? Então o Maccabi Tel Aviv aí precisa de um empate, ou para não ficar dependendo aí da sorte, né? Vencer o jogo contra o Beitar Jerusalém, que está aqui, só vai cumprir tabela, né? Porque o Maccabi Haifa já conquistou aqui a 3ª posição, então a briga vai ser só entre Maccabi Tel Aviv e Hapoel Bicheva, né? Os últimos 5 jogos do Maccabi Tel Aviv, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aqui do Beitar Jerusalém, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Maccabi Tel Aviv, 2 vitórias do Jerusalém e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Mas pela importância, eu tô bem confiante que o Maccabi Tel Aviv vai vencer. Primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Maccabi Tel Aviv. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Alemanha, grande final aí entre Bielefeld contra o Stuttgart, né? Uma final bem aleatóriazinha, né? 3 horas da tarde esse jogo. Lembrando, né, que o Bielefeld aí na Copa da Alemanha acabou eliminando o Leverkusen, e o Stuttgart, por sua vez, acabou eliminando o Red Bull Leipzig, né? Então, assim, gerou uma final aí um pouco inusitada, né? Vamos dizer, né? O Bielefeld, que é uma equipe da 3ª divisão, quanto o Stuttgart, que é uma equipe da Elite, né? Da 1ª divisão. Inclusive, o Stuttgart terminou o campeonato aqui, deixa eu ver em qual posição, galera.
É que já acabou, né, o campeonato. O Stuttgart conseguiu ficar em nono lugar, né? Não conseguiu se classificar aí para a Conference League ou até mesmo Liga Europa, né? Então acabou decepcionando aí no campeonato alemão. Mas agora nesse confronto aí dessa grande final, acredito que vai com tudo em busca desse título, né? O confronto direto aqui são 2 vitórias do Bielefeld, 1 vitória do Stuttgart e 2 empates, né? Então assim, no confronto direto aí costuma ter um equilíbriozinho, né? Então para a gente evitar qualquer tipo de zebra, a gente vai pegar aqui a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo bom para 3 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega a vitória do Stuttgart, né? Vitória do Stuttgart aí nesse jogo aí para ser campeão. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Stuttgart. Agora o próximo jogo aqui, galera, campeonato da Bolívia. A gente vai ter aqui o Universitário de Vinto contra o nosso querido Bolívar. 4 horas da tarde esse jogo. Na classificação do campeonato aqui, né, galera, início, né, o Bolívar tá com 18 pontos. Se vencer, pega a liderança, né, porque o Always Red já jogou e chegou a 20 pontos, né, com empate. E com isso aí o Bolívar pode chegar a 21 e pegar a liderança, né? E vem de uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas do time do Bolívar, né? O visitante aí nesse confronto. Já o Universitário de Vinto vem de 2 vitórias também, né? Venceu fora de casa o Jorge Wilson por 2-0 e também venceu em casa o Academia del Ballonpier. Acho que é assim que se fala, né? Ballonpier. Acabou vencendo esses 2 últimos jogos, né? Então também vem de uma sequência muito boa. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 4 vitórias do Bolívar e um empate, né? Nesses últimos 5 jogos, né? Nos jogos mais recentes, né? Que foi agora em 2025, o Bolívar venceu os 2, né? Fora de casa por 2-1 e jogando em casa, né? Isso 2 meses atrás, venceu por 3-2, jogando no seu território, né? Então tem o favoritismo aí do Bolívar nesse confronto. Porém, a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá, galera? Acredito que é jogo excelente para gols. E a segunda opção, fora vence, né? Bolívar para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Bolívar, 3-1 fora. Agora vamos aqui para a grande final da Copa da França, né? Vamos ver se o PSG conquista mais um título, né? A gente vai ter o PSG contra o Reims, 4 horas da tarde esse jogo, né? E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do PSG, 4 vitórias e 1 derrota, né? Tá numa sequência sensacional. Inclusive, depois desse jogo aqui, vão ficar faltando acho que 7, 8 dias para a grande final da Champions, né? Então o PSG já conquistou o título do campeonato francês, pode conquistar o título agora da Copa da França e quem sabe uma Champions, né, para terminar a temporada aí com chave de ouro aí, fazendo uma ótima campanha por sinal, né? Já o time do Reims, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. No confronto direto costuma ter um equilíbrio, por incrível que pareça, né? Uma vitória do PSG e 4 empates, né? O timezinho para gostar de empate nesse confronto aí entre PSG e Reims. Mas como a gente está falando de momento, o momento do PSG, né, é sensacional e na minha opinião tem favoritismo total para vencer. A primeira opção a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-0 casa, 3-0 para o PSG. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão. 6 horas da tarde a gente tem o Remo jogando em casa contra o Volta Redonda. Esse jogo aí que na minha opinião o Remo acaba sendo favorito demais para vencer, né? A equipe era líder do campeonato, mas agora está aqui em terceiro lugar. Porém pode voltar para a liderança vencendo esse jogo, né? Que aí vai chegar a 19 pontos, aí passa Vila Nova e Goiás, né? Obviamente que essas equipes vão jogar também na rodada, mas é aquilo, né? O Remo ainda não perdeu, a única equipe que ainda não perdeu na Série B do Brasileirão, né? E vai fazendo campanha muito boa. Já o visitante Volta Redonda, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, é o primeiro aqui da zona do rebaixamento com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos aqui de cada equipe, o Remo tem 3 vitórias e 2 empates, e o Volta Redonda, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui teve alguns jogos, né, distante, mas teve. O Volta Redonda venceu 2 vezes, Remo venceu 1 e teve 2 empates, né? Lembrando que ano passado eles se enfrentaram na Série C do Brasileirão, né? E ficou 2 empates aí nos últimos jogos. Aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra, né? Remo para vencer com empate anula tá com a odd bem considerável, 1,40, 1,50 dependendo da banca, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Remo, 2-1 casa.
Agora o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, né? Agora a gente vai ter aqui a primeira divisão do Brasileirão. A gente vai ter o grande clássico da rodada, né? Fluminense contra Vasco, 6h30 da tarde esse jogo, né? Na classificação a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver o Fluminense em 7º lugar com 14 pontos, enquanto o Vasco está em 13º com 10 pontos, né? Vem de uma vitória no último jogo contra o Fortaleza, vitória importante, né? Onde, querendo ou não, vai dar aí uma confiança para a equipe. Além disso, o Vasco conseguiu passar para as oitavas aí na Copa do Brasil, no sufoco, mas passou, né? Acabou vencendo nos pênaltis o time do Operário. E o Fluminense também passou tranquilo, né? Na Copa do Brasil aí, vencendo os 2 jogos. E acredito que tem tudo para ser um grande jogo, né? O confronto direto aí a gente vai dar uma olhada. O Fluminense venceu 2 vezes, Vasco venceu 2 e teve um empate, né? Então assim, o confronto direto é equilíbrio total, e se tratando de clássico, vai ter equilíbrio também, né? Então, primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, São Paulo e Mirassol, né, duas equipes que se conhecem aí do Campeonato Paulista, né? A gente vai ter esse confronto dos paulitas aí, né, onde o São Paulo vai estar jogando em casa, 6h30 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aí, o São Paulo está em 11º lugar com 12 pontos, e logo em seguida tem o Mirassol, né, em 12º lugar com 11 pontos, né? As duas equipes aí bem coladinha uma da outra, né? A única diferença aqui é que o São Paulo só perdeu um jogo e o Mirassol perdeu 2, né? Mas a campanha é bem parecida, inclusive as duas equipes adoram empatar, né? O São Paulo 6 empates e o Mirassol 5. Mirassol, por incrível que pareça, é o segundo melhor ataque do campeonato, com 14 gols, porém sofreu 12 gols, né? Então marca muitos gols, mas também sofre muito. E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe. São Paulo vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Venceu os 2 jogos da Libertadores, venceu um jogo da Libertadores, empatou o outro, e venceu o último jogo aí da Copa do Brasil contra o Náutico, se classificando para as oitavas, né? O Mirassol, por sua vez, uma vitória, 3 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, e no confronto direto a gente vê 3 vitórias de São Paulo e 2 empates aí nesse confronto, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Na minha opinião, é a dica mais segura para esse confronto, né? Especialmente que são duas equipes que adoram empatar, né? Então, mercado de gols aqui acredito que é mais viável, mais seguro. E a segunda opção a gente pode estar pegando casa vence, né? Querendo ou não, São Paulo tem um favoritismo para vencer, especialmente jogando em casa. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para o São Paulo. Agora, nosso último jogo aqui, vamos ter um grande clássico também, né? Um jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, 9 horas da noite, né? Jogo que promete, né? O Atlético Mineiro jogando em casa vai tentar buscar essa vitória para subir na tabela. Mesma coisa o Corinthians, né? As duas equipes com a mesma pontuação, 13 pontos. O Corinthians venceu 4 vezes, empatou 1 e perdeu 4, enquanto o Atlético Mineiro venceu 3, empatou 4 e perdeu 2, né? Os últimos 5 jogos de cada equipe aí, o Atlético Mineiro conseguiu a classificação aí na Copa do Brasil em cima do Maringá, né? Goleando 4-0. Aí teve a vitória na última rodada da Sul-Americana também, vitória importante, né, para a equipe tentar conquistar aí a primeira posição, né? E tem os 2 jogos do Brasileirão, onde venceu o Fluminense e na última rodada empatou o clássico contra o Cruzeiro, né? Graças ao goleiro do Atlético Mineiro que salvou tudo. E o Corinthians, por sua vez, vem de 3 vitórias seguidas, né? Na Sul-Americana, no Brasileirão e na Copa do Brasil, né? Todos os 3 jogos vencendo por 1-0. No confronto direto a gente vê 2 vitórias do Corinthians, uma vitória do Atlético Mineiro e 2 empates, né? Então, tudo para ser um jogo bem equilibrado. A primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Corinthians. Acredito que o Corinthians vai surpreender e vai vencer fora de casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de sábado, né? Sabadão aí com muitos jogos, como vocês podem ver. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete dessa rodada de sábado, né, nosso bilhete aí padrão, a gente vai aqui com 3 jogos, né? O primeiro jogo que a gente pegou, Copa da Escócia, né, grande final aí entre o Aberdeen contra o Celtic, a gente pegou vitória do Celtic. Segundo jogo, Championship, grande final aí entre Sheffield United e Sunderland, a gente pegou aqui Sheffield United mais de meio gol, né? No caso, o Sheffield tem que marcar um golzinho, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Copa da Alemanha, grande final entre Bielefeld e o Stuttgart, a gente pegou aqui
o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,7. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$207,43. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou estar deixando a seguir para vocês o nosso bingo desse sabadão, né? E o bingo da rodada ele ficou assim, ó. A gente pegou 5 jogos no nosso bingo, tá, galera? O primeiro jogo aqui, Campeonato de Israel, Maccabi Tel Aviv contra o Beitar Jerusalém. A gente colocou vitória do Maccabi Tel Aviv. Segundo jogo, Copa da França, né? Grande final aí entre Paris Saint-Germain e Reims. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Terceiro jogo, Brasileirão Série A, Fluminense contra o Vasco. A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Aí o quarto jogo aqui também do Brasileirão, Atlético Mineiro e Corinthians. Mais de 1 gol e meio na partida também. E o último jogo do nosso bingo, São Paulo contra o Mirassol, a gente pegou São Paulo vence com empate anula. No final a gente teve aqui uma odd de 4,30, né? Ficou uma odd aí bem considerável e pela lógica tem grande oportunidade aí desse bingo bater, galera, e a gente acertar essa oddzinha alta aí para poder alavancar nossa banca. Lembrando a todos vocês que o link desse bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só você clicar no link, você já vai direto aqui pro bilhete pronto, aí é só você colocar o valor que você deseja, tá? Lembrando que a gente fez o bilhete lá na Estrela Bet, então se você não tem conta na Estrela Bet, já clica nesse link aí e aproveita e faz seu cadastro, aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bingo e também o bilhete da rodada, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante seu comentário, e quem puder ajudar também, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, tá? Grupo de WhatsApp, Telegram, convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou ficar muito agradecido. Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse sabadão, e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu, valeu, fui!